Olá, povo abençoado, graça e paz. Feliz segunda-feira para vocês. Que Deus lhes conceda uma semana de vitórias, de respostas, uma semana de milagres. Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu João. Hoje vamos meditar no capítulo 11, na verdade. A leitura eu deixo para você fazer. Você pode abrir a sua Bíblia, ler aí no capítulo 11. E o capítulo 11 ele descreve a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, na verdade. Porque Lázaro, quem era Lázaro? Contextualizando aqui, ele era amigo de Jesus. E Jesus era amigo dessa família, que também tinha Marta e Maria, que eram suas irmãs. A Bíblia não dá mais nenhuma informação a respeito dessa família, se haviam mais pessoas ou não, mas cita essas três pessoas, Lázaro, Marta e Maria. O que acontece aqui no contexto desse capítulo 11? Lázaro adoece. Jesus não está ali, Jesus está distante desse lugar onde Lázaro estava. Ele adoece e as irmãs ficam preocupadas com ele. É normal, qualquer um de nós, vendo um parente nosso, alguém que amamos doente, ficamos preocupados, principalmente se a gente perceber uma evolução dessa doença. Então essas irmãs, elas mandam alguém chamar Jesus, ir até onde Jesus estava. Por quê? Porque elas já conheciam Jesus, sabia do que Jesus era capaz, sabia que Jesus, se estivesse ali, ele poderia facilmente curar o seu amigo. E esses enviados, essas pessoas que foram enviadas pelas irmãs de Lázaro, chegam, encontram Jesus e dão um comunicado: mestre, venha depressa, o teu amigo, aquele que tu amas, está muito doente. E Jesus, ele, no relato bíblico, diz que ele ainda se demora 2 dias ali. Ele não vai apressadamente, ele se demora 2 dias e depois de 2 dias ele sai. Quer dizer, ele não está perto, demora ainda 2 dias para chegar até o lugar onde estava. E quando ele chega lá, o amigo dele, Lázaro, está morto. E não está morto de um dia ou de alguns momentos, não. Ele já está há 4 dias morto. Então, muito provavelmente, ele morreu no mesmo dia em que ele recebeu a notícia. Mas Jesus, ele estava tranquilo. O que entristeceu ele é ver todo mundo triste ali. E a Bíblia narra o fato de que Jesus, nesse momento, ele chorou. As irmãs, se lamentam com o Senhor: mestre, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus, se mantendo calmo, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele faz o milagre. Quais as lições que podemos tirar daqui? Que tipo de aplicação podemos trazer dessa história bíblica para nós? Porque isso é o que importa. Que tipo de aplicação nós podemos fazer? Eu separei aqui 3 tipos de aplicações. A primeira, sobre o silêncio do mestre. Por quê? Ele recebeu um pedido de socorro. Esse pedido de socorro era um pedido urgente. Jesus não vai imediatamente, ele demora 2 dias para sair de onde ele está e depois ele demora mais 2 dias para chegar até onde Lázaro estava. Como reagimos ao silêncio de Jesus e ao aparente desinteresse de Jesus em nos socorrer? Porque quando clamamos ao Senhor, nós estamos como essas irmãs, desesperados, querendo uma resposta rápida. Isso é do ser humano, porque o ser humano, ele consegue enxergar o futuro sempre num olhar pessimista, num olhar de derrota. Essas mulheres, essas irmãs de Lázaro, elas começaram a ver o seu irmão muito mal e elas já previram a sua
morte, tanto que elas foram pedir ajuda a Jesus. Não há o que podemos fazer. Na minha e na sua vida, há situações em que a gente olha e diz também, não há o que se pode fazer, não sei o que fazer, não sei como recorrer ou como reverter a situação. E nesse momento, muitas das vezes, a gente ora, pede o socorro do Senhor, e o que a gente ouve? O que a gente ouve, às vezes, é nada, é um silêncio. Então, o silêncio de Deus faz parte do seu agir também. A sua aparente demora também faz parte do seu agir. E eu preciso continuar confiando no Senhor, sabendo que Ele tem um momento certo para responder. O silêncio dele não significa um desinteresse pelo teu problema. Você pode hoje estar vivendo um problema muito grave e está pensando, Jesus não está me ouvindo, Jesus não está me respondendo, Jesus não vai me responder, eu vou ver a morte dessa situação. Talvez a desesperança esteja tomando conta do teu coração agora, mas eu tenho uma palavra para te dizer. O silêncio de Jesus, a aparente demora de Jesus não significa que ele não vai agir. Mantenha a sua esperança, continue crendo, continue profetizando o socorro de Deus até que ele chegue. O silêncio de Deus, essa é a notícia que eu quero te dar, não significa que ele não vá responder. Segunda coisa é a expectativa frustrada. Por quê? Porque quando Jesus chega ao local, quando Jesus chega para atender o seu chamado, Lázaro já está morto. E ele não está morto, como eu disse há pouco tempo, ele está morto há 4 dias. Para todo mundo ali, era algo impossível de ver uma reversão. O corpo já estaria em decomposição. 4 dias de morto. Então, só restava aquelas pessoas chorar. É o que elas faziam, era o que elas estavam fazendo. E expectativa frustrada, eu disse essa palavra. Porque aquelas mulheres, as irmãs de Lázaro, quando elas mandaram chamar Jesus, elas estavam com a expectativa de que Jesus viria rapidamente e resolveria o problema. E agora, com a expectativa frustrada, elas poderiam estar facilmente revoltadas com Jesus, por Jesus não vir imediatamente atender. Eu sei de muitas pessoas que estão nessa situação, revoltadas com Jesus, revoltadas com o Mestre, porque elas viram uma situação evoluir para pior. Clamaram ao Senhor, ele não respondeu. E agora, depois de uma destruição ou de uma morte naquela situação, elas se veem revoltadas. Aquelas mulheres, elas poderiam não receber Jesus, elas poderiam fechar a porta, mas isso não mudou. Elas estavam tristes pela morte do seu irmão, estavam. Elas não tinham esperança de uma ressurreição, de algo ser mudado naquela situação, estavam. Mas isso não impediu delas receberem Jesus. Elas receberam Jesus na sua casa. E receber Jesus é o princípio de um milagre. Você pode estar assim agora, frustrado porque você pediu socorro ao Mestre e ele não te respondeu imediatamente. Você pode estar frustrado porque você criou uma expectativa, desenhou algo na sua mente, criou uma imagem de uma resposta imediata de Deus e ela não veio. E agora você está culpando Deus por aquilo que está acontecendo na tua vida. Ei, abra a porta, deixe Jesus entrar, porque não há impossível para Deus. Ele estar no ambiente, ele pode reverter essa situação. Ele pode transformar, como transformou a água em vinho. Ele pode ressuscitar um morto, como ele fez com Lázaro. Essa situação que você está olhando nesse momento, que você está vivendo, e que talvez você esteja dizendo, é impossível. Não. Para o Mestre não é impossível. Se isto estiver no seu propósito, e se
Ele quiser manifestar a sua glória nessa situação que você está vivendo, ele pode fazer. Não se revolte com Jesus. Não expulse Jesus da sua vida. Não rejeite Jesus, porque ele é o princípio de um milagre. Terceiro ponto que vamos ver é que para Deus, para o Mestre, tem uma hora certa. A hora certa para o Senhor não foi naquela hora que ele recebeu a notícia de que seu amigo estava mal. A hora certa de Jesus não foi um dia depois. A hora certa não foi 2 dias depois. A hora certa não foi 3 dias depois. A hora certa foi no 4º dia de morto de Lázaro. Quando todos ali não podiam considerar a possibilidade daquele homem estar de novo entre eles, é a hora que Jesus chega. Na hora do impossível. Eu creio que o Mestre gosta dessa hora, da hora do impossível. Nessa hora, ele entra, ele interage com aquelas pessoas e ele chama o seu amigo pelo nome. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Na hora que ele vem, todos se espantam, todos se assombram, todos ficam admirados, porque alguém, depois de 4 dias morto, estar de pé novamente, estar ressuscitado, estar vivo, conversando com eles, era algo que eles jamais poderiam imaginar. E na sua vida? Algo já morreu? Tem 4 dias? Tem 3 dias? Tem 2 dias? Não importa se isso é importante para você, se isso é algo que vai te trazer alegria, paz, se isso é algo positivo para você, o Mestre está vendo. E ele pode mudar essa situação. Apenas creia. Todo pedido de Jesus para as pessoas que foram atendidas por ele era: não duvides, creia. Creia que Deus pode restaurar aquilo que está morto na tua vida. Sua esperança, sua fé, seu casamento, sua vida profissional, sua vida financeira. Não importa se já tem 1 dia de morto, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua vida, porque no ambiente que Jesus está, esse ambiente é um ambiente propício, propenso, totalmente favorável a milagres. Receba essa palavra no seu coração, medite nela, descansa no Senhor, tá? Porque o maior interessado no seu bem não é você, é Jesus, o Mestre. Receba Ele na tua casa, receba Ele na tua vida, em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã nos vemos de novo, vamos continuar a leitura. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E esse milagre que você está orando, pedindo a Deus, que ele aconteça no momento em que o Senhor estiver na sua casa.